Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de aula. Vamos abrir o livro de português na página 87. Vamos fazer a correção da nossa atividade. Então, vamos lá. A gente trabalhou a leitura, né? E depois a gente trabalhou a interpretação de texto. Então, vamos fazer a correção. Então, a gente trabalhou a leitura do texto que falava sobre a narração, né? Diário de um paleontólogo, né? Paleontólogo é a pessoa que estuda fósseis, né? Que, na verdade, estuda arqueologia, né? Fósseis de animais que já não existem mais, né? Então, esse diário, ele tem alguns registros, né? E a gente era para responder essa interpretação conforme esse texto, o diário de um paleontólogo, né? Então, gente, na página 87 diz assim, a número 1 era para você conversar com alguém, né, em casa, no caso um colega, uma pessoa da família. Quem escreve o diário, qual é a profissão dele, né? Então, quem escreve o diário é o paleontólogo, essa é a profissão dele. O que o autor quis dizer nesta frase, apesar da data, é tudo verdade. Aí era para você ir lá no texto, né? E achar a parte que ele fala, apesar da data, era tudo verdade. Parei meu carro, daí ali ele começa a contar, né? O que ele escreveu no diário dele. Parei meu carro às margens da estrada que liga, daí ele começa a dizer, tá? Aí você ia escrever aqui. Na letra C, o autor do diário fala de acontecimentos pessoais íntimos ou profissionais. Ele fala de acontecimentos, né, profissionais, né, porque foi coisas que aconteceu durante a pesquisa que ele estava fazendo, né. Então, profissionais. Quanto tempo passou entre a primeira e a última data que aparece no diário? Então, é só você olhar lá, ó. A primeira data foi em 1º de abril de 2009, né? E a última data ali foi 2 anos depois, em 2011. Então, se passou quanto tempo? 2 anos, né? Então, interpretação de texto, gente. Aí diz assim, compreensão. O diário é um registro que uma pessoa faz de acontecimentos do seu dia a dia, né? Onde ela registra. Isso é um diário. Nele podem ser relatados acontecimentos pessoais íntimos, diário pessoal, né? Que tem pessoas que escrevem diários, faz um diário pessoal, né? Registra ali o que acontece na sua vida. E também acontecimentos profissionais, né? Que foi o caso desse texto aqui que a gente leu, né? O diário de um paleontólogo. No caso, diário de campo, de trabalho, né? Então, muitos profissionais utilizam o diário para anotar observações, pesquisas, descobertas, né? Sobre um trabalho que está sendo realizado em sua área de atuação, né? Então, tem alguns profissionais, né, que, vão trabalhar em lugares diferentes, em outros países e costumam, principalmente esses médicos que trabalham, médicos sem fronteira, que vão para a África trabalhar e tal, eles acabam registrando o que acontece lá durante a sua jornada de trabalho. Então, na número 2, o diário de um paleontólogo é um diário de campo ou um diário pessoal, gente? É um diário de campo, porque ele usou para registrar os trabalhos dele diário, né? A outra, que elementos comprovam isso? As anotações que o autor observou, pesquisou, descobriu sobre os fósseis encontrados, né, em Marília, né, São Paulo, tá? Marília, cidade de São Paulo. Número 3. Segundo William Nava, o que um paleontólogo faz, gente? Então, um paleontólogo, como eu disse antes, é um especialista, né, nas formas de vida que habitaram na Terra no passado. Então, no caso, ele pesquisa sobre fósseis de animais que não habitam mais, mas que já habitaram no passado, né, como os dinossauros, ok? A número 4. Na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada a crianças? Então, por quê, gente? Porque o diário foi publicado em uma revista destinada a criança
Porque geralmente as crianças gostam muito, né, de temas como dinossauro, né? Para que elas conheçam como é realizado o trabalho de encontrar os fósseis e dinossauros, para que elas pesquisem, para que elas entendam que esses animais já habitaram na Terra, mas não habitam mais, para que ela tenha conhecimento disso. E geralmente toda criança, não só os meninos, as meninas também gostam de dinossauro. A minha filha mesmo, ela tem os dinossauros de brinquedo ali, rosinha, bem bonitinha, várias cores, assim, amarelinho, sabe? Que ela já ganhou de presente e ela adora brincar com eles. Então, é um brinquedo, assim, que é usado por todas as crianças, né? Tanto meninos quanto meninas. Então, a número 3. Desculpa, a número 5. Os registros no diário são feitos em ordem, né, cronológica. Isto é, na sequência em que os registros, os fatos ocorrem ao longo do tempo. Complete o quadro com as informações que faltam. Então, ali, ó. Data, 1º de abril de 2009, né? Então, descoberta de uma grande vértebra de dinossauro. Então, 2 de abril de 2009, é a sequência, né? Descoberta de outros fósseis, então, naquela data ali, 2 de abril de 2009. Ali, algumas semanas depois, então, o que aconteceu? Descoberta de um pedaço de crânio de um crocodiliano, né? Então, o que tá dizendo lá no texto. Ali, 2 vértebras são encontradas, uma delas se quebra e é colocada com muito cuidado. Gente, que data? Maio de 2009. Junho de 2009, o que aconteceu? 3 especialistas se juntam ao trabalho da descoberta dos fósseis, né? 2011. Então, o que acontece? Reinício das escavações com uma equipe maior. A equipe está ainda maior e agora há também 3 cinegrafistas para fazer um documentário, gente. Segundo semestre de 2012, né? Então, é isso. Na número 6, releia os motivos que levaram o paleontólogo William Nava a convidar outros profissionais para que o trabalho continuasse. Então, ali, número 1. Lá me deparei com um pedaço de crânio de um crocodiliano. 2. Vi que era uma espécie de titanossauro réptil herbívoro, de pescoço e caudas longos. 3. Para registrar a escavação, relacione os motivos aos profissionais. Então, ali como é que ficou, gente? Então, ficou 2, né? 3 e 1, tá? A sequência. A resposta 2, 3 e 1. Ali na número 7. Observe novamente as fotos do diário de campo e o que eles revelam sobre o trabalho de escavação. Então, eles revelam que o trabalho começou, né, solitário. Era apenas um paleontólogo, né? E depois ele se avançou, mobilizou uma grande equipe, né? Então, através do trabalho dele solitário, isso foi indo, evoluindo e foi preciso chamar uma equipe, né? Bem estruturada para continuar esse trabalho, né? Revela também que eles fazem esse trabalho com precisão, que eles vão descobrindo que vai dando certo, né? Na número 8. O autor do diário de campo relata suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Releia o trecho a seguir. Aí aqui tem o trecho, né? Fiquei olhando para um paredão de rocha com as mãos, retirei alguns pedaços de rocha e pude perceber que se tratava de um osso fossilizado. Era o meu dia de sorte, né? Ele diz. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. A. Sublinhe o trecho em que o autor expressa uma emoção. B. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu. Então, onde que ele expressa essa emoção? Quando ele diz, era o meu dia de sorte. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Ali você sublinha, tá? Na letra B. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu, gente. Que emoção que ele sentiu? Emoção de admiração, de entusiasmo, de contentamento, de alegria, né? 9. O texto do diário foi escrito na primeira
eu, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, tu, ou terceira pessoa, ele? Pessoa do discurso. Por que você acha que o autor escolheu escrever dessa forma? Então, como é que foi escrito o texto? Na primeira pessoa, pois ele faz um relato pessoal dele, né? Nesse diário. Então, é um relato pessoal das descobertas dele. Então, foi escrito na primeira pessoa, né? A número 10. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos. Isto é, palavra própria da profissão de paleontólogo, circúleos. Então, temos lá, ó, descoberta, escavação, incrustado, fossializado, talhadeira, segurança, cinegrafista, empresa. Então, de acordo com o texto, né, as palavras são, que você vai circular, escavação, porque foi o que aconteceu, incrustado também, porque estava, né, na terra, incrustado, fossializado, quer dizer que está há muito tempo lá, fossializado, né, e talhadeira, que foi um instrumento que eles usaram para, né, chegar até esses fósseis incrustados na terra, ok? A 11. Releia este parágrafo do texto, né? Observando com mais atenção, percebi que outras rochas pareciam despontar do paredão. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos que ficam expostos quando a colina foi cortada para a construção da estrada. Então, letra A. Porque a palavra rochas está entre aspas, gente. Então, porque em primeiro momento um paleontólogo ele achou que era uma rocha que na verdade não era, gente. Era um osso fossializado que estava incrustado na rocha, tá? Por isso que tá entre aspas, porque ele estava em dúvida, né? Se era realmente a rocha ou se era um fóssil incrustado, né? A letra B. Sublinhe o trecho que compara sua resposta. Então, ali você vai sublinhar, ó, eram, na verdade, outros fragmentos ósseos, que é onde ele descobre que, na verdade, era, né, fósseis, né, lá que estavam incrustados, ok? Pessoal, vamos para a página 90 e a gente vai falar um pouquinho sobre verbos, né, gramática, a gramática dos verbos. Então, assim, nós vamos falar de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Mas nós vamos falar de quê? Dos tempos verbais, né? Então, nós temos ali, ó, verbo é a palavra que indica, né? O que é verbo? É a palavra que indica uma ação, gente. Ela indica uma ação, né? Então, nós temos ali, ó, um estado também, o verbo indica, um fenômeno da natureza situados no tempo, né? Os tempos do verbo são basicamente 3, né? Que a gente já conhece, tenho certeza que você já ouviu falar dos tempos verbais. Mais conhecidos são, né? Presente, pretérito ou passado, que é a mesma coisa, né? E futuro. Então, nós temos alguns exemplos. Presente. Eu entro, eu como, eu durmo. Algo que acontece naquele momento, no presente, né? Que está acontecendo, né? Algo que está ali presente acontecendo. A ação está acontecendo. Pretérito ou passado. Algo que já aconteceu, gente. Que não está acontecendo naquele momento, mas que já aconteceu. Então, entrei, dormi, comi, né? Então, são, né, verbos que já que estão em estado de passado, né? E o futuro? Entrarei, né? Comerei, dormirei. Ainda irá acontecer, né? Não aconteceu, não está acontecendo, mas irá acontecer. Então, futuro, né? Os verbos pertencem às 3 conjugações, né, gente? Primeira com terminação AR, né?
primeira pessoa, né? Entrar, ficar, andar. Segunda pessoa, com terminação ER, é regra, tá? Comer, beber, né? Então, segunda pessoa. E terceira pessoa com terminação IR, dormir, né? Então, elas identificam as formas do infinitivo, né? Então, as pessoas do verbo são 3. Elas podem estar no singular ou no plural. Primeira pessoa, aí nós temos o exemplo ali. Eu como. Plural, nós comemos. Segunda pessoa, tu comes, né? Olha a terminação, é sempre em E. E vós comeis, né? Terceira pessoa, ele e ela come, eles e elas comem, né? No plural. Nós temos ali uma atividadezinha na página 90 para vocês realizar, tá? Sobre os verbos, tá? Façam dúvidas, procurem a professora. É somente ali na página 91, desculpa, tá, gente? Na página 91, tá? A atividade. Então, tenham todos uma ótima semana. Dúvidas, chamem a professora, ok? Até a próxima aula.